e que possamos, ao redor da Tua Palavra, glorificarmos Cristo no poder do Teu Espírito, de tal maneira que saiamos daqui revestidos de poder, a fim de brilharmos neste mundo de trevas, e que o Senhor leve esperança através das nossas vidas e da proclamação do Evangelho para aqueles que estão nas trevas do pecado. Sê conosco, abençoa agora a meditação dos nossos corações em cima da Tua Palavra e que ela venha falar poderosamente às nossas vidas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1. Procederemos com a leitura dos versos 1 ao verso 5. Gálatas, capítulo 1, de 1 a 5, a palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Nós temos focado nas últimas semanas no verso 1, melhor dizendo, e já temos afirmado duas coisas: que a ressurreição tem um aspecto histórico, e nós investimos tempo pensando nisto, mas também que a ressurreição tem um aspecto existencial. Em outras palavras, o meu dia a dia precisa ser influenciado pela realidade e pelo poder do Cristo ressurreto. Como tema geral, nós temos proposto na meditação desse estudo no verso 1, a relevância diária da ressurreição de Jesus Cristo. É um fato histórico de relevância diária. Todos os dias, a minha vida e a sua vida precisam ser impactadas pelo poder do Cristo ressurreto. Tendo dito isto também, o tema específico é, hoje, a ressurreição de Cristo como segurança de aperfeiçoamento. E eu quero focar com os irmãos, com os amigos nessa noite, sobre este fato importantíssimo, de que a ressurreição de Cristo, em seu poder e atuação diária em minha vida, tem a habilidade, o poder em si mesmo, de gerar segurança de um aperfeiçoamento contínuo em minha jornada com Cristo. E a título de introdução, lembrarmos de algumas coisas. Primeira delas, que a experiência da vida cristã deve estar fundamentada na história da ressurreição e na aplicação da mesma diariamente em nossas vidas, nas vidas de todos aqueles que creem. Este é um privilégio daqueles que foram lavados no sangue de Cristo e confessam Cristo como Senhor e Salvador. No meio desta rotina pesada, muitas vezes experimentarmos a glória do Cristo ressurreto. De acordo com as palavras iniciais do apóstolo Paulo, isso tem o poder de gerar convicção. Observe o verso 1 de Gálatas capítulo 1 novamente. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Assim sendo, Paulo está aqui afirmando com convicção aquilo que é a sua fé. Nós necessitamos de convicção. Eu não conheço uma vida mais trágica e mais frustrante, a não ser aquela que vive todos os dias sem qualquer senso de propósito, sem qualquer senso de convicção. Mediante todos estes desafios da vida, como pregador do Evangelho, o apóstolo Paulo fala com convicção: eu, apóstolo de Cristo, não da parte dos homens, não por homem algum, mas da parte de Deus, que ressuscitou Cristo de dentre os mortos. Este é um homem com convicção. E quando nós analisamos a vida do apóstolo Paulo, nós sabemos que este homem precisava de convicção
todos os dias. Por exemplo, logo após o início da sua carreira com Cristo, convicção para suportar a dúvida por parte da igreja. Quando você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, você encontrará no capítulo 9 e o verso 21, que a igreja estava duvidosa acerca da vida deste homem. Por um acaso, este homem é realmente convertido porque ele estava perseguindo a igreja não muito tempo atrás. Paulo teve que ter convicção de chamado, de conversão, para suportar inicialmente aquela dúvida por parte da igreja em relação à sua conversão. Depois, no capítulo 9 também, no verso 23, você observa Paulo sendo agora perseguido por aqueles que anteriormente lhe davam autoridade para perseguir. Os judeus agora estão perseguindo Paulo. Ora, os mesmos que outrora entregavam cartas para Paulo, dando-lhe autoridade de perseguir, de matar e de fazer o que quisesse com aqueles que eram chamados os do caminho, os cristãos. E assim, agora Paulo se vê nesta situação de ser perseguido por aqueles que um dia lhe deram autoridade para perseguir. E este é um homem que passa por grandes traumas. Ele passa por rejeição, novamente no capítulo 9 e o verso 26. Você verá a igreja, mais uma vez, levantando questionamentos e como que tentando reagir contrariamente à presença, à inserção desse profeta no contexto da igreja. Não somente isso, Paulo passa por torturas. Quando você vai ao capítulo 16 de Atos, você encontrará nos versos 23 ao verso 26, ele e Silas, sendo ameaçados, eles foram torturados e estão à meia-noite cantando louvores a Deus. E logo após o terremoto acontece e a conversão do primeiro europeu, de acordo com os dados de Atos, capítulo 16. É um homem que precisa de convicção para passar por torturas. Ele precisa de convicção para ser visto pela igreja que ele fundou como um homem desonesto. Quando ele escreve a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 4, ele precisa defender a integridade do seu ministério. Ele precisa de convicção para suportar as dúvidas que agora a igreja que começou a existir graças ao trabalho dele, ele precisa de convicção para aguentar o tranco de ser visto como uma pessoa desonesta. Paulo precisa argumentar: eu não estive no meio de vocês como uma pessoa que abusava, eu não retirei nada de ninguém, eu fui íntegro. E aí ele precisa argumentar o caso, ele precisa defender a si mesmo na sua epístola. É um homem que passa então por acusações de ser um interesseiro. Lá no capítulo 2 da segunda epístola aos Coríntios, ele defende mais uma vez a integridade. Ora, obviamente, Paulo está escrevendo essas coisas porque alguém havia levado o relatório de vários problemas na igreja em Corinto. Paulo ficou sabendo desses problemas e respondeu, adressou os problemas na carta. Ele está discorrendo sobre eles. E, obviamente, um dos questionamentos, um dos problemas na igreja em Corinto dizia respeito à integridade daquele que começara a igreja através da obra missionária. Paulo precisa de convicção para aguentar essas difamações de irmãos que agora conhecem o Evangelho e que por uma razão ou outra passaram a duvidar das suas motivações. Esse é um homem que precisa de convicção, assim como eu e você precisamos. Esse é um homem que precisa de convicção para escrever a Timóteo o que ele escreve no capítulo 4, verso 6, na segunda epístola, onde ele diz: eu já estou pronto para ser executado. É só uma questão de tempo e eu serei derramado como libação de oferta. Em pouco tempo eu serei executado. O meu fim está próximo.
Assim sendo, nós estamos ouvindo palavras de um homem que escreve às igrejas da Galácia com convicção. De onde vem essa convicção? Capítulo 1, verso 1. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Esta é a fonte de convicção deste homem de Deus. E eu espero seja a sua convicção nesta noite também. Irmãos, amigos, ninguém resiste ao ministério pastoral, ao ministério missionário, à vida cristã como um todo, sem que haja convicção de alma, de que Cristo está vivo e de que nada é em vão. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde Paulo fala sobre a ressurreição. Capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios é um capítulo que fala sobre ressurreição. E é neste contexto de ressurreição que Paulo fala algo tão simples e ao mesmo tempo tão desafiador. Versos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Depois de ter discorrido sobre coisas complexas e desafiadoras, ele diz, mas, todavia, contudo, existe um outro lado, e esse lado é, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A vitória já foi concedida àqueles que estão no caminho. Este é um homem de convicção, e nós precisamos de uma geração de cristãos convictos, de uma experiência genuína e verdadeira. Eu tenho orado para que Deus abençoe esta igreja com regenerações verdadeiras do Espírito, conversões genuínas do Espírito, gente quebrantada, gente convertida, gente que se prostra diante de Deus e diz, eu sou um pecador e sem a graça de Cristo eu jamais obterei salvação. Eu tenho orado para que Deus venha nos abençoar mais e mais com vidas regeneradas pelo poder do Espírito Santo. Porque é necessário nesse tempo, como sempre foi e será à medida que o fim se aproxima, necessário sempre será a convicção de alma. Cristo vivo no meu dia a dia. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque Cristo está vivo e conosco Ele habita. E assim nós temos esta capacidade. Ao lermos Gálatas capítulo 1 e o verso 1, nos deparamos com várias implicações. Elas estão implícitas neste verso, mas elas estão explícitas no Novo Testamento. Eu vou voltar a repetir. Existem implicações em Gálatas capítulo 1, verso 1, que estão implícitas no verso, mas estão explícitas em todo o Novo Testamento. E vamos a algumas delas. Por exemplo, a convicção apostólica de uma continuação. Paulo um dia aceitou Cristo, Paulo um dia entendeu o chamado para ser um missionário aos gentios, ele é um apóstolo, e ele diz, eu, Paulo, apóstolo. Existe um quê de continuidade. Um dia essa obra começou, mas ela continua. Um dia eu plantei as igrejas na Galácia, o que foi motivo de grande alegria. Hoje, essas igrejas são motivo de grande peso e preocupação de alma. No entanto, eu continuo no apostolado. A ressurreição gera esta convicção de continuidade. Em segundo lugar, a questão da convicção apostólica em relação à sua capacitação. Paulo está aqui dizendo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas através de Deus, que ressuscitou Cristo de dentre os mortos. Percebe a implicação? Ele tem convicção, e esta convicção, ela fala de capacitação. Em terceiro lugar, a convicção apostólica
e a necessidade de comprovação. Ele diz: aquele que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. Existe para Paulo comprovação histórica de que isto era de fato uma realidade. Existe também nesta convicção apostólica um quê de confiança. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem de homem algum, mas por meio de Deus que ressuscitou Cristo de dentre os mortos. Existe nessas palavras confiança apostólica no fato de que Deus é por ele. Também coragem. O que ele faz na vida como apóstolo, como missionário aos gentios, as surras, as humilhações, as prisões, as torturas, a execução prestes a acontecer pelo Império Romano, e de acordo com a tradição histórica, Paulo foi executado pelas mãos do Império Romano. Assim, existe coragem. Nós voltaremos a este ponto. Também conscientização. Eu, Paulo, apóstolo, não por parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por Deus que o ressuscitou, seu Filho de dentre os mortos. Este é um homem que tem consciência do que ele é em Cristo. E depois, conquista. A ressurreição, senhoras e senhores, está sempre acompanhada de uma palavra de vitória. Mas a vitória nos foi concedida. Assim, irmãos, como ele escreve aos Coríntios: façamos a obra, sejamos abundantes, firmes, porque Cristo ressuscitou e a vitória é nossa. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Nós veremos todos esses aspectos, mas hoje, em particular, nós focaremos na convicção apostólica e a continuação. Estes aspectos relacionados à prática da doutrina da ressurreição têm como fundamento a experiência diária de um poder extraordinário. Meus irmãos, eu não posso deixar de repetir isso. Nós precisamos diariamente experimentar o poder do Cristo ressurreto. Este é o privilégio da igreja. A igreja tem isso à sua disposição. Nós precisamos experimentar o Espírito em seu poder, em sua glória, em sua majestade, que um dia trouxe Jesus de dentre os mortos e agora em nós atua. Nós temos este poder de fogo, nós temos este privilégio. Desfrutemos do mesmo. Nós podemos desfrutar. Se você crê em Cristo, se você foi lavado no sangue do Cordeiro, se você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, em seus méritos, você e eu, nós temos acesso a este poder ilimitado. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, verso 11. Esse verso vai nos acompanhar por muito tempo, porque ele é de fundamental importância. E talvez, como crianças, nós tenhamos que repetir a mesma coisa muitas vezes, a fim de que a verdade seja de fato registrada no coração e na razão. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aí está. Se o Espírito que trouxe Cristo de dentre os mortos está em vocês, aquele que de dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O poder que trouxe Cristo de dentre os mortos é o poder que deseja atuar na minha rotina, no seu dia a dia. Amanhã, a segunda-feira, complicada como será, a semana desafiadora, ela será marcada pelo poder da ressurreição de Cristo. Isso é necessário. Nós precisamos desse poder. Nós carecemos totalmente do poder do Cristo ressurreto. E a glória está no fato de que Ele, em sua palavra, Deus afirma que o mesmo poder que trouxe Cristo de dentre os mortos é o mesmo poder que estará comigo amanhã de manhã, quando iniciar essa semana. O seu dia será, talvez, complexo de início. Lembre-se, o poder da ressurreição estará à sua disposição. Faça uso dele. Desfrute do poder
do Cristo ressurreto. Desta maneira, nós precisamos entender um outro ponto. O que parece tão óbvio, mas de óbvio não tem nada. Quem precisa experimentar a ressurreição? Você dirá, todos aqueles que creem. Certo, mas existe um desdobramento disso. Só experimenta a ressurreição quem está morto. E a pergunta que eu quero fazer agora é esta. Você, nessa noite, está morto para si mesmo? Está você, nesta noite, morta para si mesma? Você já passou pelo processo de dizer, como Paulo fala no capítulo 2 e o verso 20 de Gálatas, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O ponto é simples, mas o desdobramento dele é extremamente profundo e complexo. E a saber, o ponto é este. Para experimentar o poder amanhã do Cristo ressurreto, eu preciso morrer hoje. Está você preparado para isso? Está você preparado para dizer com uma só voz, em uníssono com a voz apostólica, eu estou morto para mim mesmo? Está você disposto a ir para a cruz esta noite? Alguém já disse que enquanto nós estivermos assentados no trono da nossa existência, Cristo permanecerá crucificado. É necessário que troquemos lugares. Então que nós sejamos crucificados para que Cristo assuma o trono da nossa existência. É este um fato? Estamos nós mortos nessa noite para nós mesmos. Precisa você cair como grão de trigo no chão, e Jesus usou este simbolismo, e morrer para os seus sonhos, e morrer para os seus desejos, e morrer para as suas ambições, e morrer para os seus projetos. Está você, nesta noite, no ponto do apóstolo de dizer, a minha vida nada vale, na condição de que Cristo viva em mim. Eu estou crucificado. Senhoras e senhores, este é um grande desafio. Sozinhos, jamais chegaremos a este ponto de desejarmos morrer para nós mesmos. Jamais. Abra sua Bíblia. Em João, no capítulo 12, e o verso 24. João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu estava ouvindo a mensagem de Bill McLeod, e ele faz referência a uns arqueólogos que encontraram no Egito uma sepultura, num sarcófago, múmias e daí por diante. Mas quando aquele corpo foi sepultado, milhares de anos atrás, ofertas foram feitas. E os arqueólogos encontraram sementes de trigo, ainda apegadas ao cacho, ao feixe de trigo. Sabe de uma coisa? Milhares de anos atrás, aquele feixe de trigo foi colocado naquela sepultura. Sabe o que aconteceu em termos de produção? Nada. Porque nenhuma daquelas sementes caiu em solo. Milhares de anos se passaram e as mesmas 500 sementes permaneceram. É necessário que o grão de trigo caia e morra para que dê muito fruto. E senhoras e senhores, se existe um negócio que, eu digo isso reverentemente, talvez com o risco de exagerar, mas se existe algo que me atormenta como crente em Cristo, não como pastor, não como líder, nada disso, como crente em Cristo, é o fato de que eu preciso morrer. E senhoras e senhores,
quão rebelde é a minha alma. Eu não quero morrer. Eu não quero estar na cruz. Eu quero bem estar no controle de todas as coisas. Mas lembre-se disso. Enquanto nós não morrermos, por isso que eu falei que é importante estudarmos a doutrina da ressurreição para entender o que vem depois da argumentação de Paulo. Para entendermos a argumentação, mais do que isso, para que nós desfrutemos do poder do Cristo ressurreto, é necessário que nós morramos para nós mesmos. Está você preparado para isto? Vocês sabem que um dos meus heróis da fé é George Miller. E George Miller um dia foi questionado acerca do seu sucesso. Já reparou que o mundo quer saber das receitas que levam ao sucesso? Ninguém quer saber como a pessoa chegou lá. Todo mundo se preocupa com a bebida, ninguém se preocupa com os tombos que eu levo. É o que o ditado diz. Todos querem saber o segredo do sucesso. Mas ninguém, ou poucos, querem pagar o preço para chegarem lá. Um dia perguntaram para George Miller qual era a razão do seu sucesso. Sabe qual foi a resposta? Chegou o dia na vida de George Miller que George Miller morreu para si mesmo, para os seus desejos, para as suas ambições, para os seus sonhos, para os seus projetos. Esta é a razão do meu sucesso. Não somente no sentido geral, mas isto era princípio de George Miller em suas orações. Ele dizia que tinha um princípio básico para obter de Deus as respostas. Sabe qual era o princípio? Eu morro para aquele assunto até o momento em que nada em mim se encontre que deseje determinar para Deus o resultado. Eu vou orando sobre aquele assunto até que em relação ao mesmo eu me encontre totalmente crucificado, sem voz, morto para o desejo. E então a glória de Deus se manifesta. Percebe o princípio? Eu preciso morrer para que Cristo me vivifique. Este é o grande desafio. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não tem alternativa. O caminho é esse. Abra sua Bíblia em Filipenses. No capítulo 3 e o verso 7. Os aspectos da ressurreição que eu mencionei anteriormente devem ser vistos sempre do ponto de vista de Gálatas 1:1 e de Romanos 8:11, que fala do Espírito atuando diariamente no meu viver, no seu viver, e gerando poder para aqueles que morreram para si mesmos. Aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, fala em relação à ressurreição, algo nesse sentido de continuação. Em primeiro lugar, capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aqui está o apóstolo que fala sobre o poder da ressurreição no processo de continuar ou ser aperfeiçoado continuamente, diariamente em Cristo. E a primeira coisa que ele faz é esta: a deliberação convicta de desconsiderar tudo aquilo que um dia foi mais importante do que Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 3 e o verso 7 de Filipenses: existiu um dia em que coisas, várias delas, eram mais importantes do que Cristo. Mas o dia chegou quando eu fui crucificado com Cristo e elas perderam totalmente o valor. E agora Cristo é antes do que todas elas. Então, em primeiro lugar, para experimentarmos o poder da ressurreição na rotina do nosso dia, que nos leva a nesse contínuo processo de aperfeiçoamento, é necessário termos uma deliberação convicta de desconsiderarmos tudo aquilo que um dia foi mais importante do que Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta. Está você amando esta noite alguém ou alguma coisa mais do que Jesus Cristo?
Jesus disse: é necessário que amemos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Existe alguém que está roubando o lugar de Cristo em sua vida. Capítulo 3, verso 7 de Filipenses: mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. Em segundo lugar, a deliberação convicta de conhecer a Cristo como a coisa mais importante dentre todas as outras. Existiu um dia quando outras coisas eram mais importantes do que Cristo. Paulo diz: eu fui crucificado, morri para mim mesmo. Pelo poder da ressurreição eu digo que todas estas coisas perderam valor. Agora existe uma outra realidade. A deliberação de conhecer Cristo como a coisa mais importante dentre todo o resto. Eu não quero saber nada mais a não ser Cristo e Cristo crucificado. É isto que eu quero conhecer neste dia, nesse momento em minha vida. E eu espero que esta seja a nossa convicção nessa noite. A convicção deliberada de conhecermos Cristo como a coisa mais importante dentre todo o resto. Verso 8: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar Cristo. Eu preciso da ressurreição para fazer esta decisão. Não haverá nada mais importante na minha vida do que conhecer Cristo. Nada mais. Mas existe outra coisa. A deliberação convicta de ser declarado justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. E é necessário que todos os dias, irmãos, nós tenhamos a convicção da nossa justificação. Dr. Martin Lloyd-Jones fala sobre a importância de conhecermos doutrina para evitarmos aquilo que ele chama de depressão espiritual. A que ele se refere? Aqueles momentos quando o crente se sente tão derrotado, tão deprimido, tão para baixo, tão melancólico espiritualmente, que olhando para si mesmo, não existe solução. Lloyd Jones diz: é necessário que neste momento você tenha um conhecimento profundo, sólido da doutrina, por exemplo, da justificação. Que a sua fraqueza amanhã, na segunda-feira, não interfere com a sua salvação. Porque nada de sua virtude um dia influenciou para que você fosse salvo. Se as suas virtudes não influenciaram para a sua salvação, as suas fraquezas e as minhas não determinarão a nossa derrota. Mas para isso eu preciso conhecer aquilo que é ser justificado pela fé. E Paulo aqui está dizendo, nesse contexto de ressurreição, acerca da sua deliberação convicta de ser declarado justificado pela fé pelo Senhor Jesus Cristo. Observe as palavras do apóstolo no capítulo 3, verso 9 de Filipenses. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu quero ser encontrado e declarado justo. Como que eu conseguiria isso? Através do Cristo ressurreto. Paulo fala da sua deliberação convicta de conhecer o poder da ressurreição. Preste atenção nisso. Em quais circunstâncias Paulo deseja conhecer o poder da ressurreição? Em meio aos sofrimentos. Capítulo 3, verso 10. Para conhecê-lo e a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Está você triste essa noite? Está você sentindo as aflições de Cristo esta noite? Lembre-se da promessa da palavra de Deus, que o Cristo ressurreto é capaz de fortalecê-lo, muito além do que você pode pedir ou imaginar, segundo o poder que em nós opera, fazendo com que nós superemos estas aflições e tristezas. Em outras palavras, é no contexto de sofrimento que eu preciso da ressurreição mais do que nunca.
É no contexto da aflição que eu preciso do Cristo ressurreto agindo a meu favor. E Paulo diz, é possível. Não somente ele diz que é possível, o que é mais fascinante aqui, é que Paulo diz, é isso que eu quero. Não apenas é possível. Eu quero viver esta semelhança com Cristo, que me leva às aflições, que me leva aos sofrimentos, porque em meio a estes, eu experimentarei o poder do Cristo ressurreto. Então amanhã, essa semana, quando ficar a coisa complexa, quando a coisa ficar triste, cheia de aflição, desafiadora como seja, lembre-se, em meio a esta situação, é nela que o Cristo glorioso se revela. Não tema, encare o problema, siga avante, olhe o inimigo nos olhos e espere o poder do Cristo ressurreto. Visitando vários irmãos recentemente, eu tenho citado o Salmo 77, verso 19. O caminho dele é no mar, as suas veredas entre as águas grandes, e os seus passos são misteriosos. Creia nele, encare o problema, e o poder do Cristo ressurreto há de fazer diferença. Deliberação convicta do apóstolo de alcançar a ressurreição final dentre os mortos, para a salvação em Cristo. Paulo não quer apenas a ressurreição amanhã. Nós não podemos desejar o poder do Cristo ressurreto para essa semana. Eu não quero o poder do Espírito Santo para o culto domingo que vem. Eu quero para todo sempre. Aleluias? Obviamente que sim. Eu não quero a intercessão de Cristo, o poder de Cristo, a manifestação do poder quebrando na minha rotina essa semana. Eu quero que isso aconteça hoje e para sempre. Eu não quero apenas um copo d'água, eu quero o poço inteiro. Eu não quero apenas uma gota do oceano, eu quero o oceano inteiro para mim. Não é este o seu desejo? Deve ser. Paulo está dizendo no capítulo 3 e o verso 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição de dentre os mortos. Não apenas a ressurreição diariamente sendo experimentada, mas aquela ressurreição final. Este é um homem com convicção, e nós precisamos disso. Em sexto lugar, a deliberação convicta de experimentar o poder da ressurreição de Cristo em meio às imperfeições. Observe só o que ele fala no verso 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Palavras profundas, não? Não que tenha alcançado, nem que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também preso por Cristo Jesus, fui preso por Cristo Jesus. Eu preciso do poder do Cristo ressurreto em meio às minhas imperfeições. Está você sentindo a força da sua fraqueza? Está você sentindo essa noite o impacto das suas falhas e faltas? Encontre ânimo em Cristo, porque Paulo está dizendo, é em meio a essas imperfeições que o poder da ressurreição se manifesta. Eu não alcancei ainda a perfeição, estou longe dela, mas eu prossigo para o alvo. Por fim, a deliberação convicta de desfrutar de um passado resolvido e de um futuro abençoado. Versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o passado está resolvido, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado está resolvido e o futuro é glorioso. Assim sendo, o poder de Cristo me sustenta. Concluindo, ao meditarmos em Gálatas, capítulo 1, verso 1, encontramos o apóstolo apontando para a sua convicção cristã. Ele se via como um chamado por Deus e separado para aquela obra única
de pregação do Evangelho como algo originado e também legitimizado pelo próprio Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo de dentre os mortos. Esta ressurreição tinha uma influência contínua na vida do apóstolo. E é esta mesma ressurreição. Cristo não mudou. Deus Pai não mudou. O Santo Espírito não mudou. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo está na glória. Nós prosseguimos. Nós precisamos da mesma maneira do poder do Cristo ressurreto. Especificamente, pensamos sobre o processo importantíssimo de continuarmos prosseguindo no poder do Espírito Santo, rumo ao prêmio da vocação celestial. Porque somente Ele, Jesus Cristo ressurreto de dentre os mortos, é capaz de gerar em nós tal desejo e habilidade. E que para isso mesmo Deus nos ajude. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos, em meio às nossas fraquezas, que o poder do Cristo ressurreto se manifeste nessa noite. Pai querido, no decorrer desta semana, a despeito das nossas fraquezas, faltas e falhas, que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos unja, a fim de que possamos viver uma semana na Tua dependência e assim experimentarmos este poder que excede todo entendimento, muito além daquilo que podíamos pensar ou podemos imaginar. Abençoe o Teu povo aqui e ao redor da terra, aqueles que passam por lutas, por grandes tristezas, enfermidades, perdas, aqueles que são perseguidos e que estão no corredor da morte executados ou para serem executados em função do amor de Cristo. Nós pedimos que sobre a sua igreja o Senhor derrame a sua graça e a sua misericórdia. Dê ao teu povo a tua paz. Em nome de Jesus Cristo pedimos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.